tráfico de drogas que sempre faz vítimas, direta ou indiretamente. Hoje teve a apresentação da Polícia Civil da conclusão do inquérito que envolve aí um duplo assassinato, tudo no começo de novembro do ano passado. Ouvinte do Itatiaia Patrulha, que tem uma memória boa, igual do Renato Rios Neto, vai lembrar que a gente trouxe esse caso aqui no primeiro momento, falando sobre o desaparecimento de Isabela Santos Bacelar Pereira, de 25 anos. Desapareceu no começo de novembro e logo depois, pouco tempo depois, poucas horas depois, tivemos um assassinato. Ela desapareceu no bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na Grande BH. E, vamos dizer assim, 12 horas depois, 15 horas depois, a morte do Neylor Vitor Ribeiro dos Santos, 24 anos, no bairro Glória, na região noroeste da capital. Qual que foi a conclusão do inquérito feito pela Polícia Civil? Uma ação conjunta porque envolveu a Delegacia de Homicídios de Betim e também aqui da Homicídios Noroeste. Tudo envolve esse conflito entre gangues do tráfico de drogas lá do Jardim das Alterosas. Tem nomes aqui, tá? Neguinho é o Frente, que hoje está no sistema prisional, que seria o mandante da morte dos dois, na verdade, de acordo com a investigação. E também tem um outro, que é conhecido como Lisico. Sabe quantos anos o Lisico tem, gente? 63 anos de idade. É curioso uma pessoa que, de acordo com a Polícia Civil, tem vasta passagem no tráfico de drogas e que tá aí, sexagenário, na terceira idade. Olha só, não é muito comum isso não, né? O que a investigação aponta? Aponta que os dois, digradiando por controle de bocas de fumo nessa região, Jardim das Alterosas, a Isabela, também segundo a investigação, estava ali agindo como double agent, estava como um agente duplo ali e pegando informações das biqueiras do Neguinho, passando pro sessentão aí que queria tomar essas bocas, tendo como subordinado esse rapaz de 24 anos que morreu no Glória, que é o Neylor. O Neylor sofreu uma tentativa de homicídio há alguns anos, saiu de lá, veio para BH, chegou até criar um perfil falso em rede social, dizendo que teria morrido para tentar afastar aqueles que queriam a morte dele, mas mantinha amizade com a Isabela, conhecia desde a época da escola. E aí então o que os traficantes fizeram? Sequestraram a Isabela, fingindo se passar por ela, montaram aquela casinha e foram no Glória e mataram então o Neylor. O pior, a Isabela, até hoje ninguém sabe onde está o corpo dela. Familiares levantaram a informação de que ela foi morta naquele dia, porque o celular dela rastreado saiu do Jardim das Alterosas e foi até o Glória no carro onde estavam 4 assassinos. Ali foi o último momento que rastreou o telefone dela. Os traficantes teriam matado essa mulher naquele dia, enterrado. Quando perceberam que o cerco foi fechando-se, julgaram o corpo dela no Rio Paraopeba. Isso é uma versão, isso é uma informação que familiares contaram em off para nossa reportagem, mas isso não está concluído pela Polícia Civil. A Polícia Civil concluiu que ela foi sim assassinada, mas o corpo não foi encontrado. Sobre a conclusão desse inquérito e mais detalhes da investigação, a gente vai ouvir agora o delegado Otávio Carvalho, da Homicídios de Betim. Nós verificamos o seguinte, que essa vítima, essa mulher de 25 anos, ela estava colaborando com um traficante, que é um homem de 63 anos, que estava planejando lá tomar o controle do tráfico lá no Alterosas, né? E ela começa a ajudar isso, tirando foto ali das bocas, né? Passando informações para esse homem, e os traficantes lá do bairro Alterosas descobrem isso, e um homem de 36 anos, que é o chefe do tráfico, determina a morte dessa mulher de 25, né? E essa mulher de 25 ainda é utilizada para chegar uma outra vítima que foi morta aqui em Belo Horizonte no mesmo dia, né? Por volta de 1h da manhã, do dia 3 de novembro, né? Que também era desafeto lá dos traficantes
de Betim, lá do Alterosas. Isso deixa muito claro, doutor, que são duas gangues rivais. E a vítima, a Isabela, pelo que parece, ela era informante de um, dava informações do outro. Há um senhor, um homem de 62 anos também nessa história. Eu queria que você explicasse um pouco disso pra gente. Qual que era a ação dela ali que acabou culminando na própria morte? A Isabela, né, essa vítima de 25 anos, ela estava fazendo ali um jogo duplo, né? Porque ela tinha uma proximidade com os gerentes do tráfico lá, o pessoal do tráfico lá do Alterosas, mas também estava dando informações para esse senhor de 63 anos, que também é um traficante conhecido em Betim, que queria retomar o controle lá do tráfico. E por isso foi determinada a morte, a execução dela. Eles se passaram por ela para atrair essa vítima aqui de Belo Horizonte, né? A vítima de Belo Horizonte teria sido convidada, né, pela Isabela para ir para um sítio. Eles eram próximos, eram conhecidos, né? Ele aceita esse convite e fica aguardando na porta de sua casa, né? Quando é surpreendido pelos autores, que chegam no veículo sedã preto e já o executam com vários disparos de arma de fogo. Doutor, e a investigação aponta 6 pessoas envolvidas, somando os 2 crimes. Fala pra gente a ação de cada uma delas aí. 6 pessoas envolvidas, né? Uma mulher de 25 anos que atrai a vítima Isabela pra casa dela. Isso para que ela fosse sequestrada pelos autores, né? Nós tivemos no veículo pelo menos 4 pessoas, um motorista do carro e os 3 executores, né? E mais o mandante, que é esse homem de 36 anos que está atualmente preso no Nelson Hungria. Então, 6 autores, nós conseguimos identificar 5, 2 deles presos, né? 2 foragidos e um ainda não foi identificado. Como pano de fundo, é a guerra do tráfico de drogas lá em Betim. Esse homem de 24 anos, que foi morto aqui no bairro Glória, em Belo Horizonte, fugiu lá, porque ele estava sendo ameaçado de morte, veio morar aqui no bairro Glória, em Belo Horizonte, né? Por causa dessa guerra, por disputas de ponto de venda de drogas lá em Betim, né? Mas eles o encontraram e ele foi morto. Nós podemos dizer que, pelos indícios, né, e elementos de prova que nós temos até o momento, a Isabela foi sim executada, né? Há mais de um ano que está desaparecida, né? Aí se fala na materialidade indireta, né? Há elementos contundentes capazes de indicar que ela foi de fato sequestrada e morta. Pois é, gente, então vocês entenderam o balanço aí? Na conclusão desse inquérito, tem 6 pessoas envolvidas. Um é o menor de idade que não fica com a delegacia de homicídios, né? A conclusão desse inquérito, ele está mais associado à vara da infância e da juventude, porque ele tinha 17 anos na época, né? Esse é um. Aí temos outras 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, 2 estão presas. É o Neguinho, porque o Neguinho, de acordo com a investigação, é o mandante desse crime. Ele estava em sistema prisional, encomendou a morte do desafeto, e acabou por consequência também da Isabela, e saiu, porque ele estava marchando por outro BO. Saiu, recebeu a liberdade, mas acabou voltando em função desse BO. E tem o de 23 anos, que estava no dia da execução, estava dentro do carro. E ainda faltam outras 3 pessoas. É um homem de 30 anos que também participou da execução. O motorista desse carro, que ninguém até agora sabe quem é, porque ele estava com a touca, sei lá, não foi identificado. E uma mulher de 25 anos que foi fundamental para o sequestro da Isabela. Inclusive, ela manteve sob cárcere 2 filhos dela por cerca de 13 horas, também de acordo com familiares. Mas olha o tamanho da teia, olha como é que se envolve gente atrás de gente. Tudo isso por causa da ganância e por causa dessa sensação de que eu tenho que dominar, eu tenho que ter pra mim, eu quero o que é meu, a boca é minha. Só que aí, no fim das contas, Dona Justa tá batendo e tá pegando todo mundo. Vamos ver, falta mais gente pra rodar aí.